Olá, novo ano, vida nova. E hoje eu vou falar sobre os livros que eu li em 2025. Vamos lá? Bom, como que eu fiz? Eu selecionei todos os livros, escrevi numa lista. Cá estamos, esta daqui. E eu organizei como favoritado do ano, a cor azul, seria de 10 a 9, né, nota. De 9 a 7 é muito bom. De 6 a 4 deu pra ler. E de 3 a 0, ruim. Bom, não chegou a ficar no 0, né? Não chegou a ficar no 0, mas tem livros que me decepcionaram bastante. Mas, vamos lá. Bom, eu vou começar a nossa meio que retrospectiva, falando de um livro não tão convencional, uma graphic novel. E não está em ordem de que eu li no ano. Vou começar então por uma graphic novel. Denise Arraso, de Colotone. Vai contar a história da Denise, personagem do Maurício de Souza, e vai falar muito sobre as crianças que são influenciadoras, a questão da mentira que ocorre entre os influenciadores, do que é real, do que é falso, do que é só mídia. É um livro que eu coloquei no muito bom, ele é um livro nota 9, é favoritado quase, né? Dá 8.9, porque ele é um livro muito gostoso de ler. Ele é uma graphic novel bonita, ilustrações bem bonitas. E é um livro bem gostoso, uma graphic bem gostosa de ler, então essa é a minha nota para Denise Arraso. Agora nós temos aqui um favoritado do ano. O Assassinato de Roger Ackroyd, de Agatha Christie. Bom, vai contar a história do Mr. Shepard, ele é um doutor, e uma senhora acaba morrendo. Só que ela tem algum parentesco com esse tal de Roger Ackroyd, e ele vai, nesse meio tempo, ele vai jantar na casa de seu amigo. Nessa ele tem algo o Roger tem algo pra contar pro doutor. Ele recebeu uma carta onde tem um assunto muito delicado, mas ele acaba querendo ler sozinho. Então o doutor se despede do Roger às 9h30 e 1 hora depois recebe um telefonema de que o próprio estaria morto. É um livro muito legal, é o primeiro livro meu da Agatha, ó, tem alguns post-its. É um livro que eu li mais no final do ano e é um livro que eu gostei demais. É uma aventura do Hercule Poirot e é um livro favoritado do ano, nota 10. Bom, agora nós temos dois aqui de uma coleção. O objetivo de trazer adaptações acessíveis para jovens de clássicos. E o primeiro que eu li foi A Megera Domada, que é do William Shakespeare e está sendo adaptação de Hildegard Fust. Vai contar a história de Batista, que tem duas filhas. Catarina, que é essa da capa, que ela é muito raivosa, geniosa, mas ela é bonita. Só que a Bianca, ela é meiga, ela é doce, tem vários pretendentes. Só que o pai meio que fez uma regra de ciúmes, que só a Bianca, que tem vários pretendentes, só vai poder casar quando a irmã geniosa casar antes. Não quer dizer nunca. Só que até então, Petrúquio, um cara mais marrudo, mais grosseiro que ela, acaba se interessando pelo seu amor e seu dote. É um livro que me ensinou muitas coisas, é um livro que tocou em mim profundamente. Desculpa pelo barulho da serra. Mas é um livro, uma delícia, quero já ler também a versão original. Que as obras do Shakespeare também já estão aqui, ó, pra eu ler esse ano. Mas eu quero ler também essa obra no original, esse ano de 2026. Outro que eu li, já que esse para o clube de leitura da escola, foi o Frankenstein, da Mary Shelley, e aqui tá sendo a adaptação da Cláudia Lopes. Vai contar a história de um náufrago. O náufrago vai contar uma história. Vai contar a história do Victor Frankenstein, que vai ter toda a questão da família dele. Até que um dia ele faz a criatura Frankenstein. E é um livro muito mais romântico do que de terror. É um livro muito bem romantiquinho. Então, é pra falar. E ele é rico em relações de geografia, porque você tem a autora, ela descreve paisagens, estações do ano. É um livro bem bonito, mas eu achei ele meio parado. Então,
A Megera Domada eu coloquei como favoritado. Mas o Frankenstein eu coloquei já no deu pra ler. Porque eu achei ele meio paradinho. Ele é bom, mas ele é parado. Bom, agora para aqueles que são fanáticos de plantão, nós temos Harry Potter e a Pedra Filosofal. Nossa, Rafael, você nunca tinha lido Harry Potter? Tem um canal de literatura? Bom, eu até li Harry Potter, mas eu não lembrava da história, não lembrava nem do filme e acabei até me decepcionando com a adaptação cinematográfica tal qual eu gostava muito. É a história do Harry, que acaba perdendo os pais, vai morar com o tio e a tia, e o primo, e ele é bem maltratado, e ele não se identifica com a maioria das pessoas, até ele, na época do seu aniversário, receber uma carta da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, onde ele vai viver várias aventuras. É um livro que eu gostei bastante, ele é um livro bem gostoso de ler, eu lembrei da época que eu li, que eu tinha apenas 11 anos, e para aqueles que estão ingressando no mundo da fantasia, ele é muito gostoso de ler. Infelizmente, ainda temos a questão da J.K. Rowling, mas a gente vai deixar passando. Bom, em relação à adaptação cinematográfica, tem uma parte aqui que fala sobre um ovo de um dragão, toda uma aventura entre ele, Hermione, o Rony e o Hagrid, mas no filme é tratado, assim, como qualquer coisa. Mas eu gostei e vou continuar lendo a saga Harry Potter durante o ano. Ai, e esse, calma, antes de eu ter falado, Harry Potter foi muito bom. Esse é um livro que eu gostei demais. O Diário de Lucilena, de Álvaro Cardoso Gomes, fiz até trabalho de inglês. Vai contar a história sobre Lucilena, uma debutante que vai mudar de cidade. E ela ganha um diário, mas ela não sabe muito o que escrever. E aí ela acaba conhecendo Beto, seu vizinho, que é meio mentiroso, meio como que é o nome? O galã, o que se acha super aventureiro. E às vezes acabam criando uma amizade que acaba se tornando um romance. É um livro lindo, ó, ele tem elementos da técnica que foi escrito, então ela é uma adolescente da época, dos anos 80, anos 70. Ah, eu acho esse livro lindinho demais. Nunca de morrer. Livro gostoso e tem sequências, ó. Tem 3 sequências aqui, ó. A Hora do Amor, a Hora da Luta e a História Final. Tem 3 sequências, né? Mas eu ainda não li. Só li esse e vou reler esse pra gente continuar e trazer aqui pro canal. Bom, outro clássico. Esse é favoritado. Outro clássico que eu gostei bastante, que está aqui, é Releitura, mas também não lembrava a história, ou Memorinha, de Lúcia Machado de Almeida, O Escaravelho do Diabo. Vai contar a história de Hugo, se eu não me engano, que tem o seu irmão morto, só que um dia antes ele recebe um escaravelho. Esse aqui que tá na capa. E o que acontece é o seguinte, a partir disso acaba desenvolvendo um mistério de que tá tendo uma chacina de pessoas ruivas na cidade. E antes de morrer, ela recebeu um escaravelho. Um mistério muito gostoso que eu coloquei como quase favoritado. Foi muito boa a minha leitura nessa época. Próximo, um clássico da Sessão da Tarde. As Bruxas, de Roald Dahl. Um menino vai morar com a sua avó, mas no meio tempo a sua avó fica doente. Então eles vão para um hotel, se divertir um pouco. E aí, nessa, tá tendo uma convenção de bruxas. Uma clássica história que foi adaptada para um filme com vários livros do Roald Dahl. E eu coloquei este livro como muito bom. E eu me emocionei com ele, gente. Ai, que livro gostoso de ler. Bom, nós temos agora um que eu já tinha lido também, mas foi releitura. Esse eu reli algumas vezes, porque eu acho esse bem gostosinho de ler também. O Diário de Pilar na Grécia, de Flávia Lins e Silva. Bom, vai contar a história da Pilar, que ela é enlouquecida pelo seu avô. Só que seu avô um dia vai pra Grécia e acaba não voltando mais. De presente, ela recebe uma rede, onde ela descobre que é uma rede mágica e ela que pode ir para vários países. Ela vai até a Grécia, atrás do seu avô.
uma história que vai misturar elementos mitológicos, histórias de amizade e aventura. E tem ilustrações lindas da Joana Pena, gente, ó. Olha que ilustração. Simples, mas que bonito. Que dó. Traveling Sensível, pra quem não sabe, além de Pilar, que também tá tendo esse filme, eu acho que em janeiro, do Diário de Pilar na Amazônia, que é série, ela também é escritora e roteirista de Detetives do Prédio Azul, Jos Valentins, esses livros e séries que são bem famosas. Bom, agora eu vou falar de um livro que eu não gostei, que eu coloquei no ruim, porque eu não tive uma experiência muito boa com a maior parte dele, que é Eu, Robô, de Isaac Asimov. Todo marcado, tá? Sim, parece que foi até uma leitura proveitosa e gostosa, mas não foi. Eu vou tentar reler ele no próximo ano, não agora. Foi uma experiência com ficção científica que eu não gostei, não rolou. Nem vou me estender muito sobre ele, porque ainda tem muita coisa gostosa pra ver. Mas se vocês quiserem falar um pouco mais sobre ele lá no meu TikTok, @cultivando.ideias. Bom, agora vamos falar de coisa boa. Uma delícia. É Capitães da Areia, do Jorge Amado, que eu irei reler de novo esse ano pra poder fazer um vídeo mais complexo, mais inteiro aqui pro canal. Já é um clássico de Jorge Amado, que vai contar a história de meio que uma série de meninos que acabam se entregando para meio que um crime. E eles moram na rua, e é uma história muito triste, muito sofrida, mas é bem cativante. Eu gosto bastante desse livro, foi meu livro favorito, li nas minhas férias. Livro muito bom, muito, muito bom. E eu coloquei como favoritado do ano. Bom, eu disse que também viria muita coisa boa, mas também não falei que poderia vir mais coisas ruins. Agora vou estar falando dele. O Sobrinho do Mago, Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Foi um livro que eu não me dei bem. Aqui tem um personagem tal chamado Tio André, que toda vez que ele aparecia, eu virava o olho lá no fundo e dizia: não, meu Deus, por que eu tô lendo isso ainda? Não foi uma leitura proveitosa, eu acho que eu não terminei o livro. Mas, gente, eu não recomendo. Vou tentar ler agora O Leão, Guarda-Roupa e a Feiticeira, mas não recomendo, não recomendo. Aliás, que essa edição paguei baratíssimo no sebo, tava lacrada, da HarperCollins, mas não deu, pra mim não rolou. Ao contrário dessa belezura que eu vou falar agora, que é A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira. Gente, que livro gostoso. A história vai contar sobre Isabel, uma menina que não tem muita autoestima, mas ela um dia leva ela e sua amiga Rosana para um aniversário de um primo que pra ela já é distante. Eles então Cristiano. Lá ela também conhece Fernando, mas acaba se apaixonando mesmo pelo próprio primo, que parecia um deus grego. Bom, só que o que acontece? Rosana também acaba se apaixonando. Então ela pede ajuda para se declarar pro Cristiano. Então ela escreve poesias pro Cristiano, como se fosse a Rosana, mas na verdade é a Isabel. Só que um dia, Cristiano fala com ela e ela pensa que ele está apaixonado também, mas não. Ele quer ajuda para tentar conquistar Rosana. No final, ela está conquistando ela própria. No meio, tem um mistério que acontece com a coordenadora da escola, um assassinato. E vocês vão descobrir só lendo esse livro maravilhoso. Bom, o próximo que eu irei falar, os dois próximos que eu irei falar, eles estão autografados. Eu esqueci de falar as notas de A Marca de uma Lágrima. Eu coloquei como favoritado, mas os dois próximos que eu vou falar, um li pra escola, o outro não, mas os dois eu autografei. Que é Até que a Morte nos Ampare, Marcos Martins. Se um dia você chegar nesse vídeo, parabéns. Que livro bom, que livro maravilhoso, eu já te disse, mas muito bom. Até que a Morte nos Ampare vai contar a história de Rosinha, uma dona de floricultura, só que um dia ela meio que chega a hora de que ela é obrigada a se casar. E ela acaba, na hora do momento do casamento, ela acaba morrendo. Ela não sabe como que. E o Marcos é um escritor
E toda noite o espírito dele é levado até o cemitério pela Dona Morte para tentar descobrir histórias e talvez escrever um livro, como aconteceu com a Rosinha. Livro muito bom, que está autografado. E eu só fico muito feliz de ter conhecido você, Marcos Martins. E eu dei esse livro como muito bom. O próximo é O Diário da Loira do Banheiro, que é um outro que é bem gostoso também. Eu coloquei esse, o outro foi favoritado, esse foi muito bom. E para a escola, um livro bem gostoso, dá para crianças menores, já de 8 a 10 anos, já podem começar a ler esse livro. Muito bom. Vai tratar sobre bullying, sobre lendas urbanas e o nosso folclore. Estamos acabando, pessoal, estamos acabando. Antes eu vou colocar um que não está aqui comigo, que eu li nas minhas férias, eu li emprestado, O Médico e o Monstro, com a adaptação do Valci Carrasco. E é um livro que eu gostei bastante, achei bem interessante, acho que eu vou até conseguir ler. Eu colocaria ele no muito bom. Mais um dele, mais um do Jorge Amado. O Gato Malhado e Andorinha Sinhá. Fiz aqui, não vou me estender muito, coloquei ele no muito bom, porque tem uma resenha aqui no meu canal. Vou colocar o link aqui embaixo. E para finalizar, ele. Ai, gente, um dos meus favoritos, que esse ano teve alguns favoritados, acho que foram 4 livros favoritados. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 livros favoritados. E ele tá maravilhoso. Rita Lee, uma autobiografia. Acho que eu não tenho que entender muito quem foi Rita Lee. E é um livro que vai falar sobre vários assuntos, desde sua carreira até seus sentimentos, sua personalidade, quem é Rita Lee fora das câmeras, fora dos estúdios. E é um livro muito bom. E pra finalizar, vamos falar quantos livros eu vou querer ler esse ano? Eu li, aqui está contado, que eu li 17 livros. Então, eu vou querer, não vou querer nem o dobro. Acho que o dobro de 17, como é? 7, 14. Não, eu vou querer, então, não vou querer menos que o dobro até. 31, vou querer 31 livros pra poder ler. E eu vou colocar a classificação de como eu fiz as coisas aqui ao lado. Muito obrigada por ter assistido. Eu sou a Rafael Gonçalves.